Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Laura, professora Laura, e estamos aqui hoje para falar da língua portuguesa no Enem. Gente, então, o que eu acho mais importante é vocês lembrarem que a língua portuguesa vem onde? Dentro da área das linguagens. Mas não podemos ir ao Enem achando que as 45 questões de linguagem serão de língua portuguesa, porque nós temos que lembrar que a área de linguagens e códigos, elas comportam o quê? Língua portuguesa, literatura, as línguas estrangeiras, artes e educação física. Então temos aí 5 conteúdos que, vão aparecer junto à língua portuguesa. Mas, quando falamos especificamente da língua portuguesa no Enem, que vem, com mais questões na área da linguagem, nós temos que nos atentar a alguns conteúdos e algumas outras coisas. A primeira coisa, gente, as questões possuem textos de referência e respostas de acordo com esses textos. Então, é importante saber que, predominantemente, o que você vai precisar na língua portuguesa no Enem? Interpretação de texto, gente. Não tem como ir ao Enem sem saber interpretar bem um texto, principalmente na questão de linguagens. Mas a questão da interpretação de texto, ela está presente não só na área das linguagens, como nas humanas, como na matemática e como nas ciências da natureza. Então, saber interpretar bem um texto é primordial para fazer essa prova, certo? Na língua portuguesa, obviamente, isso está mais inserido, ok? Mais explícito. Então, os principais conteúdos, como falamos, interpretação de texto, o primordial, assim. Depois nós vemos o quê? Com as figuras de linguagem. Lembra lá do 7º ano, quando a gente começa a aprender isso? Nós aprendemos o 7º, 8º, 9º, retomamos no 1º, no 2º e fazemos uma grande revisão no 3º e último ano do ensino médio. Então, é uma coisa que está presente na vida de vocês, no que tange a língua portuguesa há muito tempo e também no que tange a literatura. Então, algumas são muito importantes também na literatura. Então, quais são as mais importantes? Metáfora, metonímia, hipérbole, o eufemismo, antítese, pleonasmo, então, paradoxo, essas figuras de linguagem estão sempre muito presentes ali no Enem. Principalmente a metáfora, então a ideia de que nós usamos uma palavra, um termo, uma frase, com uma ideia diferente do usual, diferente daquilo que realmente está no dicionário para nós. A metonímia, parte pelo todo, então é usar o todo para se referir a uma parte. A ironia, gente, extremamente presente. Aquela ideia, dizer o que na realidade eu não queria dizer, com tom irônico. Então, essas figuras de linguagem, elas são muito importantes. Lembrar da hipérbole. O que é a hipérbole? Exagero. Sabe aquilo de falar, morri de rir? Ninguém morre de rir, né, gente? Então, é exagero. Ou o eufemismo. Nós temos o eufemismo muito na medicina, por exemplo, quando um médico tem que dar uma notícia ruim para a família, ele tenta suavizar aquela notícia da melhor forma possível, do quanto ele conseguir. É a mesma coisa quando eu tenho que falar algo para um amigo e é uma notícia meio ruim, assim, não algo muito bom, eu tento suavizar. O que é isso? É um eufemismo. É tentar suavizar algo que, na realidade, é bem ruim, certo? Então, lembrar dessas figuras de linguagem base para vocês terem elas como base na prova, porque elas estão ali bem presentes. Depois, nós temos o texto verbal e o texto não verbal. Como assim? A relação entre texto verbal, as imagens, os gráficos, os desenhos, símbolos e o texto não verbal, o texto verbal, que são as escritas, desculpa. Então, essa relação entre os dois está muito presente. Como eles vêm apresentados? Anúncios, muito, vem nos anúncios. Vem aí em campanhas publicitárias, vem aí em tirinhas, que são muito frequentes também no Enem. Então, é importante ter a dimensão. E onde entra relacionar os dois? Também na interpretação de texto. É muito importante. Variação linguística. Gente, variação linguística também está presente há muito tempo na vida escolar de vocês, vestibulandos. Ela está ali, olha, vai aparecer ali no 5º ano do ensino fundamental 1. Então, assim, está muito presente, vocês sabem o que é, vocês têm uma noção disso. O que é a variação linguística? Então, a variação linguística, gente, ela vai depender de como estamos falando. Nós podemos falar da variação linguística, a geográfica, que ela está, no contexto brasileiro, ela se refere principalmente às diferentes regiões do Brasil, certo? Lembrar que o Enem sempre vai trazer para dentro do contexto brasileiro. Então, ela se refere às diferentes regiões do Brasil, o modo de falar das diferentes regiões, a ideia de que, por exemplo, nós temos um vocábulo, nós temos um objeto que tem vários vocábulos como nome. Um exemplo clássico, a mandioca. A mandioca é para nós mandioca, mas é para alguns aipim, para outros macaxeira. O que é isso? A variação geográfica. Nós temos também a variação histórica.
Ai, Laura, mas o que é a variação histórica? A ideia de que a língua muda como? Pela história. Ela muda com o tempo. Então, a gente tinha falares que hoje já estão em desuso. Nós tínhamos falares que mudaram. Por exemplo, anos e anos atrás, o você, o tratamento você, era vós-me-se. Então, esse falar mudou, esse vocábulo de tratamento mudou. É importante saber que mudou como? Pela história. Anos e anos nossa língua foi se modificando. Hoje mudou mais ainda. Além do você, nós temos o VC, quando a gente fala na internet. Então, saber que a língua está em constante mutação pela história. Nós temos ainda a variação sociocultural. O que é a variação sociocultural? É lembrar que a variação, quando ela está inserida em grupos sociais, ela vai mudar. Então, a variação sociocultural, ela engloba vários tipos de variação, como a variação social em si, que é aquela que a gente tem diferentes grupos sociais, né? A variação de classe, a ideia de que a diferença de classe na sociedade, às vezes, afeta no falar. Por quê? A variação de classe, ela afeta na escolaridade do falante. E a escolaridade, ela afeta no falar, certo? E na escrita também. Então, a variação da faixa etária, da idade, como assim? Nós falávamos de um jeito quando a gente tinha 2 anos, e hoje falamos de outra maneira, aos 17, no caso de vocês, 15, 16, eu falo de outra maneira aos 20 e poucos. Então, é diferente, nós mudamos conforme nós crescemos e nossa idade também evolui, certo? A variação ainda vem na oralidade e na escrita. A forma que nós escrevemos não é a mesma forma que nós falamos. A oralidade permite mudanças que a escrita não vai permitir. Por quê? A escrita está dentro da norma padrão da língua portuguesa. Então, lembrar da norma padrão ao se falar da variedade linguística. O que é a norma padrão? É a gramática padrão da língua portuguesa. São todas aquelas regras que nós temos que seguir, principalmente na escrita, que aí entra no quê? Na formalidade e na informalidade. Claro, a formalidade e a informalidade, elas vão além da questão da oralidade e da escrita. Por quê? Na oralidade, nós também, às vezes, temos que escolher os momentos em que seremos mais formais ou menos formais. Como assim? Em alguns momentos de hierarquia, nós somos mais formais. Às vezes, quando estamos falando com alguém mais velho, ou às vezes quando estamos falando em alguém numa hierarquia de poder, como um juiz, por exemplo, um promotor, nós seremos mais formais. Ou às vezes, simplesmente, quando estamos falando com alguém que não temos tanta intimidade, ou que nunca conhecemos antes, nós seremos mais formais, conteremos as gírias, tudo e tal. Quando estamos falando com alguém que temos uma intimidade, que já conhecemos, a gente tende a ser mais informal. A gente tende a usar mais gírias, mais abreviações, comer mais as letrinhas, certo? Então, lembrar de todos esses detalhes ao falar da variação linguística. Depois, nós temos as funções da linguagem, extremamente importante, gente. Pelo menos uma questão de funções da linguagem vem aí em língua portuguesa. Aí você vai falar pra mim, ai, gente, mas uma questão? Gente, cada questão conta quando a gente está falando do Enem, certo? Então, as funções da linguagem, lembrar a conativa, a poética, lembrar da metalinguística, ok? Nós vamos ver um pouquinho mais delas aqui pra frente. E diferentes gêneros textuais. Gente, lembrar que o Enem não vai trabalhar apenas com gênero. Então, você não terá a incidência apenas, às vezes, do gênero narrativo ou apenas, às vezes, de reportagem, não. O Enem vai trazer reportagem, vai trazer notícia, vai trazer carta, vai trazer música, vai trazer poema e poesia, principalmente na literatura, mas são diferentes gêneros textuais que vão estar presentes. Como é uma prova de muita interpretação de texto, traz aí diferentes gêneros para vocês interpretarem. E ter em mente as características básicas de cada gênero, as características gerais, é muito importante, certo? Sabendo disso, vamos para a primeira questão. A primeira questão, ela vai tratar das funções da linguagem. Então, eu trouxe aqui um esqueminha rápido para vocês se lembrarem das primeiras, né, dos básicos de cada função da linguagem. Então, nós temos o quê? 6 funções da linguagem. Vamos trabalhar um pouco. Referencial. A função referencial, ela está focada no quê? No contexto, no que você está escrevendo, no assunto que você está escrevendo. Fazer a referência. A conativa está focada em quem? Em quem recebe a mensagem. Então, está focada no receptor, certo? No interlocutor da mensagem. A fática está focada no meio de comunicação usado. Então, você está usando que meio de comunicação para se comunicar com esse receptor da sua mensagem? Então, ela está focada naquele meio de comunicação. A metalinguística, o código, línguas e outros. Como assim o código? É falar de algo dentro daquele algo. Por exemplo, um exemplo básico, um documentário que fale sobre a importância dos documentários.
Você está falando de uma coisa dentro de outra, é a metalinguística, certo? A emotiva, gente, está focado no emissor. Como assim? Eu tenho uma função emotiva, então ela está focada no sujeito. Porque quer dizer que está ali falando das emoções. Eu não tenho como falar das emoções do outro, então tem que estar focado em mim. É subjetivo, está focado no sujeito. E a poética, ela vem aí, obviamente, presente mais na linguagem poética, nas poesias, ok? Vamos lá. Enem 2020. Corrige, confirma. Para ter uma sociedade justa, você precisa apenas mover um dedo. Nessas eleições, anule qualquer tipo de dúvida sobre candidatos ou propostas. Confirme seus direitos de cidadão e informe-se no mês de setembro como acompanhará a matéria sobre as disputas pela Prefeitura e Câmara de Vereadores. Não deixe nada passar em branco e vote consciente. Esse é o texto que foi trago no Enem de 2020. Então, primeira coisa, gente, nós temos aí uma questão que nós vamos ver que é focada nas funções da linguagem, mas nós temos aqui um exemplo básico da relação texto-contexto. Básico. Então, não a relação texto-contexto, relação texto verbal e não verbal. Então, nós temos um exemplo básico da relação texto verbal e não verbal. Nós temos que analisar a imagem, nós temos que analisar a escrita, ok? De acordo com as intenções comunicativas e os recursos linguísticos que se destacam, determinadas funções são atribuídas à linguagem. Então, as funções da linguagem. A função que predomina nesse contexto é a conativa. Então, conativa focada onde? No receptor, ok? Importante. Então, conativa focada no receptor. A função que predomina nesse texto é a conativa. Importante destacar para não esquecer. Então, nós já sabemos qual é a função que predomina nesse texto. O próprio enunciado nos deu isso. Vocês não vão ter que descobrir. Uma vez que ele essa entrada das alternativas, esse fim de enunciado para entrar as alternativas, já me dá a ideia de que eu vou precisar saber no que a função conativa é focada. Então, vamos lá. Atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente. B. Coloque em evidência o canal de comunicação pelo uso das palavras corrige e confirma. C. Privilegia o texto verbal de base informativa em detrimento do texto não verbal. D. Usa a imagem como único recurso para interagir com o público a que se destina. E E. Evidencia as emoções do enunciador ao usar a imagem de uma criança. Ok, vamos analisar. Sabendo que vocês já saberiam que a linguagem conativa foca onde? No receptor, nós podemos dizer, e quem é o receptor que eu acabei de falar? Ele é o interlocutor. Então, nós já sabemos o quê? Que seria a letra A, certo? Tudo bem? Mas por que não seriam as outras alternativas? Importante, gente, sempre o quê? Quando nós estamos no Enem, e nós batemos o olho em uma questão, mesmo que nós tenhamos, né, a certeza de que é a alternativa tal, é importante passar pelo menos o olho e analisar rapidamente as outras alternativas para a gente ter certeza, ok? Isso é muito importante. B. Coloque em evidência o canal de comunicação pelo uso das palavras corrige e confirma. Nós sabemos, eu sei que vocês sabem, nós sabemos que a função que coloca em evidência o canal de comunicação é qual? Tururu, fática. Então, se no enunciado fala que é a conativa, não pode, gente, não pode ser essa, porque essa é a fática. Então, eu já elimino de cara a letra B, ok? C. Privilegia o texto verbal de base informativa em detrimento do texto não verbal. Aqui, gente, nós temos, igual eu falei, uma relação entre texto verbal e não verbal. Então, eu não posso dizer que um está sendo privilegiado em detrimento do outro, ok? A ideia é fazer uma relação para entender o contexto da propaganda, do anúncio. Então, C também não. D. Usa a imagem como único recurso para interagir com o público a que se destina. Se eu tenho texto verbal e eu tenho também o texto não verbal, eu não posso dizer que só o texto não verbal é usado. Os dois estão sendo usados e são importantes. Então, D também elimina. E. Evidencia as emoções do enunciador ao usar a imagem de uma criança. Primeira coisa, qual função, que eu sei que vocês sabem, e nós vimos agora, nós falamos que evidenciam as emoções do enunciador, de quem fala? A emotiva, certo? Só que o que eu falei sobre a emotiva,
que ela deve ser subjetiva. Ela trata do sujeito, gente. Ela trata o quê? De mim. Se eu estou falando de emoções, eu tenho que falar das minhas emoções. Eu não tenho como saber as emoções do outro. Quando eu trato de algo subjetivo, a primeira coisa que eu tenho é a primeira pessoa do discurso. O eu. Aqui eu tenho a primeira pessoa do discurso, eu tenho você. Então não é a primeira pessoa. Então já não é essa. Viu? Então, emotiva também não, alternativa A, certo? Então, você bateu o olho. Ah, eu tinha certeza que era A. Eu também tinha. E eu sei que sabendo que a conativa é a que foca no interlocutor, é muito fácil ter certeza da A. Mas é importante dar uma olhada nas outras só para ter, né, uma ideia que você não deixou passar nada. Muito importante, ok? 2. Seu organismo já está acostumado com açúcar e está difícil largar, o ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Vamos lá. A utilização de determinadas variedades linguísticas, então, essa questão vai falar sobre o quê? Variedades linguísticas, importante. Em campanhas educativas, tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse texto, identifica-se essa estratégia pelo. Então, aqui está falando que a ideia da campanha era atingir o público usando determinada variedade linguística. O mais importante de vocês saberem, gente, é que quando nós temos uma campanha que quer atingir o público, a ideia é falar como esse público, certo? Fiquem com isso em mente. Então, letra A, discurso formal da língua portuguesa. Seu organismo já está acostumado com o açúcar, está difícil largar. O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Eu não tenho aqui a presença da formalidade. Por alguns falares, como ir se acostumando, então as locuções verbais, o largar também deixa claro que não é um falar muito formal, a pergunta retórica, então eu já elimino a letra A, ok? B, registro padrão próprio da língua escrita. Nós acabamos de ver que essa forma de falar não está na formalidade. Então, se não está formal, gente, quer dizer que não está seguindo as normas certas da língua portuguesa e da norma padrão. Então, não está no padrão da escrita, certo? Então, nós já eliminamos isso. Seleção lexical restrita à esfera da medicina. Não mesmo. Não mesmo. Além da palavra organismo e tal, nós não temos mais nenhuma palavra que remeta somente à área da medicina. Então, essa é daquelas alternativas, você tem que bater o olho e já saber que não mesmo. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária. Também não. Nós não temos aqui o uso de jargão publicitário, nós temos aqui uma tentativa de comunicação com o nosso ouvinte, né? Com quem está lendo. Então, a gente já pode perceber que se a gente fosse colocar uma função da linguagem aqui, seria conativa. Então, também não. Por eliminação, então, não sobra qual? E, uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Nós acabamos de falar ir se acostumando, largar, já está. Então, tem-se a presença da forma como nós falamos. Qual é a ideia? Atingir a população através da publicidade. A publicidade, ela usa qual? A marca da oralidade no dia a dia, certo? Então, letra E, certo? Vamos para a próxima. Essa, Enem 2023, então no ano passado. Primeira coisa que eu quero que vocês notem, carta aberta. Tá aí outro gênero. Então, nós já vimos aqui publicidade, campanhas educativas. Nós vimos aqui uma propaganda. E agora nós estamos numa carta aberta que estava presente no Enem 2023. Então é o que eu disse para vocês, gente. Os gêneros textuais estão sempre muito presentes no Enem. Então vamos ler junto? Carta aberta à população brasileira. Prezados cidadãos e cidadãs. O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. Infelizmente, nosso país ainda não está preparado para atender às demandas dessa população. Este é o retrato da saúde pública no Brasil, que, apesar dos indiscutíveis avanços, apresenta um cenário de deficiência e falta de integração em todos os níveis de atenção à saúde. Primária, atendimento deficiente nas unidades de saúde da atenção básica. Secundária, carência de centros de referência com atendimento por especialistas.
E terciária, atendimento hospitalar com abordagem ao idoso centrado na doença. Ou seja, não há, na prática, uma rede de atenção à saúde do idoso. Diante desse cenário, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, SBGG, vem a público manifestar suas preocupações com o presente e o futuro dos idosos no Brasil. É preciso garantir a saúde como direito universal. Esperamos que tanto nossos atuais quanto os futuros governantes e legisladores reflitam sobre a necessidade de investir na saúde e na qualidade de vida associada ao envelhecimento. Dignidade à saúde do idoso. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2014. Então, primeira coisa, gente, nós temos aqui marcas específicas do gênero carta. Então, nós temos primeiro a comunicação. Eu estou dizendo com quem estou falando. Cumprimento, que o escritor faz com quem ele está falando. Com quem está se falando? Com cidadãos e cidadãs brasileiros. Nós temos aqui a presença do local, Rio de Janeiro, e da data. Também muito importante na carta, certo? O objetivo desse texto é... Então, aqui, gente, nós temos o básico da interpretação de texto, que é você falar o objetivo do texto. O básico da interpretação de texto é eu conseguir, através da minha leitura, entender qual foi o objetivo do autor a escrever determinado texto. Saber, das características da carta também é muito importante para a gente chegar a essa conclusão, ok? Então, vamos lá. Letra A. Sensibilizar o idoso a respeito dos cuidados com a saúde. Com quem está se falando? Com os cidadãos e cidadãs. Fala-se sobre a saúde do idoso, mas não fala especificamente apenas com os idosos brasileiros. Então, a ideia é que é sensibilizar especificamente os idosos. Então, letra A, a gente já está eliminando. B, alertar os governantes sobre os cuidados requeridos pelo idoso. O que ele fala? Essa questão pode pegar. Por quê? Aqui no último parágrafo, o que ele fala? Esperamos que tanto nossos atuais quanto os futuros governantes e legisladores reflitam sobre a necessidade de investir na saúde e na qualidade de vida associada ao envelhecimento. Então, se fala sobre os governantes, mas está falando especificamente com os governantes? Não, está falando com toda a população, prezados, cidadãos e cidadãs. Então, tá vendo tanto que é importante vocês saberem características básicas do gênero carta, você conseguir reconhecer o cumprimento, certo? Então, essa não. Por quê? O objetivo não é alertar. Claro, no final faz-se um tipo de alerta, mas o objetivo principal não é esse. Então, já eliminamos. Divulgar o trabalho da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Outro que às vezes pode confundir. Por quê? Aqui, no penúltimo parágrafo, eu falo da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Mas o que eu falo? Fala que essas pessoas que participam desse órgão vêm a público manifestar suas preocupações com o presente e o futuro dos idosos no Brasil. É preciso garantir a saúde como direito universal. Divulga algum trabalho deles? Não. O que eu tenho de divulgação na carta? As dificuldades da saúde pública no Brasil no atendimento aos idosos. Então, eu não tenho divulgação de nenhum trabalho deles. Importante ler com atenção, viu? Informar o setor público sobre o retrocesso da legislação destinada à população idosa. Primeiro, eu não falo aqui sobre a legislação em si. O que eu falo? Que eu estou tendo, uma dificuldade e uma saúde pública muito defasada em relação aos cuidados com o idoso, e falo que esperamos que os futuros legisladores, reflitam sobre essa necessidade de se investir na saúde, na qualidade de vida dessa parte da população. Mas eu não estou informando o setor público de nada. Principalmente, gente, eu já poderia eliminar essa de novo, vindo até aqui, prezados cidadãos e cidadãs. Se eu viesse até esse momento, eu já poderia eliminar, porque eu não estou falando com o setor público. Então, elimina-se também a letra D. Sobrou para nós a letra E. Chamar a atenção da população sobre a qualidade do serviço de sociedade pública para o idoso. Perfeito. Principalmente porque fala chamar a atenção da população. E com quem? Na carta se está falando? Com a população. Certo? Nós fizemos por eliminação, mas também era muito fácil já bater o olho nessa alternativa e saber que era ela. Mas como nós tivemos
algumas alternativas que poderiam ficar mais confusas, principalmente a B e a C, porque nós temos usos, né, de governantes que falam no texto governantes. Sociedade brasileira que fala lá também. Para não ter essa confusão e não ter erro, é melhor ler todas, ok? Vamos lá. Última. Por que é tão importante amamentar? O bebê recebe os anticorpos da mãe para proteção contra diversas doenças, como diarreia e como infecções, principalmente respiratórias. Diminui o risco de asma, diabetes e obesidade em crianças. É um ótimo exercício para o desenvolvimento da face do bebê e para o crescimento de dentes fortes e bonitos. Desenvolve a fala e uma boa respiração. Primeiro, eu tenho de novo aí a relação entre texto verbal e texto não verbal, ok? Aí eu tenho o quê? A gente pode dizer que a gente tem uma campanha de conscientização sobre a importância de se amamentar. E aí eu tenho quatro, né, importâncias, 4 coisas que ajudam, que a amamentação ajuda. Então é uma campanha de conscientização, certo? Nós já sabemos isso. Vamos lá. Essa campanha publicitária do Ministério da Saúde visa. Então, gente, aqui no outro texto nós tivemos, o objetivo é falar, o que a campanha visa é a mesma coisa de falar para nós o objetivo, certo? Então, divulgar um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação. Pode ser, vamos deixar essa daí parada. B, apresentar tratamentos para infecções respiratórias em bebê. Aqui fala sobre isso? Não. O que fala? Fala que a amamentação diminui o risco de asma, diabetes e obesidade em crianças. Sendo asma a única que é uma doença respiratória. Então, essa a gente já elimina. A B a gente já vai eliminar. Defender o direito das mulheres de amamentar em público. Em momento algum, aqui se fala sobre amamentação em público. Nós temos a imagem de uma mulher amamentando, mas nós não temos o contexto, nós não podemos dizer se foi em público ou não. E em nenhum momento, durante a campanha, fala sobre a questão de amamentar em público, certo? Então, não. Então, essas já eliminamos. Vamos voltar um pouquinho na letra B, só para a gente ver uma parte importante. No primeiro fator, né, de importância, fala que o bebê recebe anticorpos da mãe para proteção contra diversas doenças, principalmente respiratórias. Então, fala sim das doenças respiratórias além da asma, mas mantemos a eliminação da letra B. Por quê? Porque a letra B fala que apresenta tratamento. Não. O que é? A amamentação, ela diminui os riscos e o bebê recebe anticorpos para evitar essas doenças. Mas não é um tratamento, certo? Tudo bem? Então, continuamos eliminando a B e a C. D. Orientar sobre os exercícios para uma boa amamentação. Também não. Aqui não fala nada que diga que está se orientando para os exercícios de uma boa amamentação. Então, essa aqui a gente também pode eliminar. Por quê, gente? Nós temos que ler com atenção os 4 pontos que traz essa campanha. Em momento algum, fala que é um exercício para uma boa alimentação. Estou mostrando a importância da amamentação, certo? E, aqui faltou um I. Vamos por ele aqui. Informar sobre o aumento de anticorpos nas mães. Apesar de dar para você bater o olho e saber que não é esse, se você não ler o texto e todas as alternativas completas, pode causar alguma dúvida. Então, aqui, essa palavra em anticorpos, ela é citada por aqui, Então, o bebê recebe anticorpos, mas quem recebe? O bebê. E aqui fala que foi quem? As mães. Então, a gente já pode eliminar, certo? Então, por eliminação, nós ficamos com qual? A letra A. Divulgar um conjunto de benefícios proporcionados pela amamentação. De novo, gente, a gente bateu o olho nessa alternativa e achou ela muito interessante. Mas é importante, principalmente quando a alternativa que nós batemos o olho, a letra A, é muito importante ver as outras só para ter certeza, mesmo que seja um olhar mais rápido, certo? Então, letra A, letra certa. Porque está divulgando um conjunto de benefícios, né, da importância de amamentar. Então, um conjunto de benefícios que só a amamentação pode dar. Tudo bem, pessoal? Então, nós estamos terminando por aqui nossa aula de português. É muito importante, como eu falei, a relação dos textos, do verbal e não verbal, e a boa interpretação de texto. A gente tem, claro, várias estratégias para chegar à conclusão de uma questão de interpretação de texto, como, vamos ler a pergunta e procurar a parte da pergunta lá no texto. Mas é muito importante também
você ler os textos completos, para ter uma análise completa, principalmente na língua portuguesa, na literatura. Então, assim, organizar bem nosso tempo na prova para que a gente tenha a possibilidade de ter uma leitura completa dos textos, ok? A gente fica por aqui. Eu desejo uma boa sorte para vocês. Eu sei que vocês estão preparados. Sei que vocês vão arrasar nas provas de linguagem que vem por aí, certo? Foca naquelas dicas iniciais. Foca em como nós analisamos as questões aqui, que vai dar tudo certo. Boa sorte e até já. Olá, eu sou o Oswaldo, sou professor de arte e vou estar aqui com vocês nesse Esquenta Enem, comentando algumas questões desse último Enem de 2023. Vamos lá, então? No último Enem, como é recorrente, caíram algumas questões trazendo a arte contemporânea como um tema muito solicitado. Dentro dos assuntos relacionados à arte, a arte contemporânea é a que mais vem aparecendo nos últimos anos dessas provas do Enem. E eu separei algumas questões aqui para a gente estar discutindo. Uma delas, dentro da contemporaneidade, traz esse tema de arte e cultura. Então, a relação daquilo que vocês estão tendo de repertório para, inclusive, escrever a redação, também é solicitado que vocês tenham um repertório cultural para estar respondendo melhor essas questões. Então, quanto mais conseguir ampliar a variação de atividades culturais, cinema, teatro, livros, melhor é para estar se saindo ainda melhor nessas questões do Enem. Então, nessa primeira questão, a gente tem um texto introdutório, a referência de onde ele teve e de onde ele veio, e a gente não tem uma imagem nessa questão especificamente. Nas questões de arte, acontece essas duas situações: questões só com o texto e questões com texto e imagem. Nas duas situações, o mais recomendável é você identificar o enunciado, ver qual é o comando dessa questão, o que ela está querendo que você extraia dela. E depois você partir para as perguntas e conseguir responder com base no enunciado. Posteriormente, se necessário for, você volta no texto e acaba lendo com um olhar mais direcionado. Então, vamos lá. O que traz nesse enunciado aqui? A manifestação do mar abaixo se constitui em expressão de arte e cultura exercendo função de. Então, quer saber qual que é a função dessa manifestação mar abaixo aqui? As opções: ressignificar episódios dramáticos em novas práticas culturais, adaptar coreografias como imitação dos movimentos do mar, lembrar dos mortos no passado escravista como forma de lamento, perpetuar uma narrativa de apagamento dos fatos históricos traumáticos ou ritualizar a passagem de atos fúnebres nas produções coletivas com espírito festivo. Mas eu não tenho essa referência do que vem a ser mar abaixo, eu vou precisar estar lendo o texto. Então você volta lá com o texto, já com um olhar mais direcionado para tentar identificar a função do que é mar abaixo. Então vamos lá. Mar abaixo é uma expressão artístico-cultural formada nas tradições e na identificação cultural entre as comunidades negras do Amapá. O nome remonta a mortes de escravizados em navios negreiros que eram jogados na água. Em sua homenagem, hinos de lamento eram cantados mar abaixo.
mar acima. Posteriormente, o mar abaixo se integrou à vivência das comunidades negras em um ciclo de danças, cantorias com tambores e festas religiosas, recebendo em 2018 o título de Patrimônio Cultural do Brasil. Então, qual que é essa função do mar abaixo? Ressignificar episódios dramáticos em novas práticas culturais. Essa talvez tenha uma carga mais positiva em relação a essa presença do que significa o mar abaixo, qual seria essa função? Adaptar coreografias com imitação de movimentos do mar. Acho que essa não a gente pode descartar, né? Que não tem uma lógica com a função de acordo com o texto. Lembrar dos mortos no passado escravista como forma de lamento. Lembrar. Perpetuar uma narrativa de apagamento dos fatos históricos traumáticos. Perpetuar e apagamento. Também acho que já saiu, né? Ritualizar a passagem de atos fúnebres nas produções coletivas com espírito festivo. Também não passa essa certeza da função. Então, ficou mais entre A e C, talvez. O que vem de função do mar abaixo? Ressignificar episódios dramáticos em novas práticas culturais. Aqui falam, né, que ele é uma linguagem artística e em homenagem a esses hinos de lamento eram cantados mar abaixo, mar acima. Posteriormente se integrou a vivência dessas comunidades negras em um ciclo de danças, cantorias e tambores. Então, ressignificou esses episódios dramáticos. Tá mais ok aqui. Então, o que mais vai de encontro com o enunciado vai ser a resposta correta. Ok? A gente tem uma resolução comentada que traz uma imagem, né, do que vem a ser o mar abaixo. Não faz parte da questão, mas faz parte de uma explicação aqui, né? Então tem essa imagem dessas danças, desses cantos, né, que vão estar ressignificando esses episódios dramáticos, novas práticas culturais. Então vamos lá ao comentário aí, ó. Seguindo a descrição do enunciado, a expressão cultural mar abaixo é uma ressignificação de um acontecimento trágico, pois deriva das mortes das pessoas escravizadas em navios negreiros que eram jogadas em um mar aberto. Inspirado nessa tragédia histórica, houve a criação artística de mar abaixo, sendo assim, é uma ressignificação de episódios trágicos que se testemunharam em poesias corporais. Tranquilo nessa? Vamos para mais uma? Então, sempre essa questão do enunciado, do comando, vai estar sendo crucial para estar respondendo a questão com a alternativa mais correta, que pode acontecer de ter duas ou mais próximas, ou que as luzes estejam com um conceito correto, mas a alternativa que deve ser marcada é aquela que vai mais de encontro com o enunciado. Mais uma questãozinha aí de arte e tecnologia, mas de arte contemporânea, essa abordando arte e tecnologia. Um tema próprio da contemporaneidade, a tecnologia vai estar abordando os recursos que a modernidade, os avanços industriais, o uso de softwares, de novos equipamentos relacionados a produções artísticas vão trazer de novidade. Identificar lá o comando. As colagens artísticas do goiano aparecem em capas de obras literárias pelo Brasil exterior. O artista goiano Volney Fernandes busca expor seu trabalho por meio de plataformas virtuais com o objetivo de... Então, quer saber qual que é o objetivo desses trabalhos do artista goiano Volney Fernandes, que a gente já sabe que são colagens. Qual que é esse objetivo dele?
dar suporte à técnica de colagem em artes visuais, contornando dificuldades práticas, aproximar-se da estética visual própria da editoração de obras artísticas como capas de livros, oferecer uma vitrine internacional para sua produção artística a fim de dar mais visibilidade às suas obras, enfatizar o caráter original e inovador de suas criações artísticas, diferenciando-se das artes tradicionais, trazer um sentido tecnológico às suas colagens, uma vez que as imagens artísticas são recorrentes nas redes sociais. Se não conseguiu identificar nada, a gente vai no texto para ter esse aporte, para ter a solução para melhor alternativa que vai de encontro ao enunciado. Então, o enunciado nos traz o seguinte questionamento: qual que era o objetivo desse artista por estar expondo esse trabalho em plataformas virtuais? Então, qual vai ser o objetivo dele? O uso das redes sociais como forma de ampliar o universo foi uma descoberta recente para o artista Volney Fernandes, que começou a criar quando o ambiente em Goiás era mais árido em relação às artes visuais. Hoje, ser diferente é uma potência e quem sabe o que quer com a própria arte encontra espaço, diz. Essas colagens artísticas do Goiano aparecem em capas de obras literárias pelo Brasil e exterior. Então ele vai estar fazendo essas produções, utilizando a tecnologia em seu favor para estar divulgando essas obras no Brasil e exterior. Então o objetivo dele é estar divulgando. Qual alternativa vai mais de encontro com isso que a gente acabou de identificar ao ler o texto? Dar suporte à técnica de colagem, aproximar-se dessa estética visual, oferecer uma vitrine internacional, Brasil, exterior, para sua produção artística, a fim de dar mais visibilidade. Então, você vai estar produzindo para o Brasil e no exterior, através das redes sociais, essa visibilidade vai ser mais fácil. Enfatizar o caráter original e inovador de suas criações artísticas, diferenciando-se das artes tradicionais, ou trazer um sentido tecnológico às suas colagens, uma vez que as imagens artísticas são recorrentes em redes sociais. Então, melhor, letra C, né? Essa é uma imagem do Instagram do artista Volney Fernandes, que confirma, ajuda a confirmar essa alternativa, né, que ele busca oferecer uma vitrine internacional para sua produção artística, a fim de dar mais visibilidade à sua obra. Volney Fernandes põe seu trabalho através das redes sociais com o intuito de divulgar suas obras no território nacional e no contexto internacional, garantindo maior visibilidade a elas. Então, esses artistas contemporâneos trazem das redes sociais como um meio de divulgação e visibilidade para as suas produções. Não apenas o Volney Fernandes, mas a gente tem outros artistas que trabalham nesse mesmo segmento. Ok? E um tema recorrente, depois da arte contemporânea, o tema que mais é recorrente é as vanguardas artísticas europeias e seu desdobramento no Brasil, que é o modernismo do Brasil. Então, um tema que sempre aparece alguma coisa no Enem também. Essa é uma questão que traz imagem e texto. Na imagem é muito importante a gente ater a todos os detalhes, né? O título e o título e o autor da obra, a técnica que ela foi produzida, dimensão, aonde ela se encontra e o ano de produção. O ano vai nos dar um direcionamento para qual período ela foi produzida. 1919, primeira metade do século XX, a gente vai conseguir identificar que se enquadra às vanguardas artísticas. Na questão tem um outro texto e tem
O comando. Quase 50 obras de Lazar Segal foram confiscadas pelo regime totalitário alemão na primeira metade do século XX. Entre elas, a obra Eternos Caminhantes, considerada degenerada por, que é a obra anterior, Eternos Caminhantes, e ela foi considerada degenerada por representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente, manifestar um posicionamento político-cultural concebido por grupos de oposição, expressar a cultura artística por meio de representação parcial do corpo humano, apresentar uma composição que antecipa o imaginário artístico germânico ou estimular discussões sobre o papel da arte na construção coletiva de cultura. Dando um suporte pelo texto, a gente vai conseguir encontrar com mais facilidade ainda. Não é uma questão relativamente difícil, mas só para confirmar, em 1933, a obra Eternos Caminhantes ingressou em uma das primeiras edições das exposições de arte degenerada, promovida por membros do Partido Nazista Alemão. Nos anos seguintes, ela voltaria a ser exibida na mostra denominada Exposição da Vergonha, promovida por pequenos grupos abstratos em 1937. Essa obra foi confiscada pelo Ministério da Propaganda daquele país, na grande ação nacional socialista contra a arte degenerada. Então, a que melhor se enquadra é representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente. Ok? O comentário da questão. O texto 1 apresenta uma obra do artista Lazar Segal, pintor, escultor e gravurista judeu, o qual retratava em seu trabalho representações pictóricas do sofrimento humano, a guerra e a perseguição. Dessa forma, observa-se que o artista na obra Eternos Caminhantes teve seu trabalho considerado degenerado por se manifestar de maneira contrária e, por isso, inconveniente ao regime nazista vigente da época. Ok? Eu espero poder ter ajudado, desvendando possíveis melindres dessas questões. Então, é só ter um pouco de atenção, observar tema e técnica, aquilo que o enunciado está pedindo, e vocês vão conseguir resolver tranquilamente essas questões de arte. Ok? Muito obrigado, tenha uma boa prova. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, a esse momento. É um prazer ter todos vocês aqui comigo. Para hoje nós comentarmos sobre a prova de língua inglesa no Enem, perfeito? Algumas dicas, alguns objetivos principais dessa nossa discussão relacionados a resolver a prova de uma maneira eficiente, ter bastante confiança e ir ao propósito da questão, pensar no objetivo principal dos exercícios de maneira mais concreta e de maneira também mais confiante, perfeito? Pessoal, quais são os objetivos que nós vamos desenvolver nessa nossa aula de hoje, especificamente usando os exercícios como aliados nossos para pensar nessas premissas, nessas exigências da prova Enem, que é uma prova curtinha com 5 questões e é uma prova que você deve, portanto, pensar nessas sugestões para poder gabaritar e se sair muito bem. Então, o que a área dedicada às linguagens e códigos do Enem busca do estudante, qual o seu objetivo, o que ela exige para o sucesso e o que ela não recomenda, certo? O que ela repudia na hora de resolver. Quais conteúdos caem com mais frequência, quais técnicas aplicadas e quais conteúdos estudados o aluno deve recuperar para um melhor desempenho, qual é o estilo de exercício e como se comportar frente a ele, certo? Se por exemplo, eu não sei como resolver, o que eu faço? Eu peguei lá uma questão de cara, ou peguei 2, peguei 3, o que eu faço para não me desesperar no momento da prova, em que eu pego um conteúdo ali que eu lido com um texto base, por exemplo, de um gênero o qual eu não estudei previamente, como eu faço para pensar em um recurso de resolução mais eficaz com essas questões que tiraram a mim mesmo da zona de conforto. Então, ao longo dos exercícios, nós vamos buscando desvendar essas dicas para uma boa resolução da prova do Enem, para que você se saia muito bem aí. Beleza, galera? Então,
Exercício número 1, eu fiz questão de trazer esse, pessoal. Por quê? Porque esse é um exercício que traz para mim uma das principais personalidades, vamos dizer assim, da prova de inglês do Enem, que é a busca por aliar texto verbal e texto não verbal. Então o Enem ama demais, é um queridinho aí, o que a gente fala de texto multimodal. O texto multimodal é aquele que alia, é aquele que trabalha com um diálogo, com uma relação conjunta, mútua, entre códigos verbais e códigos não verbais. E esse diálogo está ali não só no nível da leitura, ele está ali no nível da interpretação dos sentidos e do propósito da pergunta. Portanto, se você não perceber esse diálogo entre o texto verbal e o não verbal, provavelmente as questões, as alternativas irão confundir você e você terá uma forte chance de não alcançar o objetivo da resposta melhor exigida aí na questão, certo? Então o texto diz o seguinte, galera. My desire to be well-informed is currently at odds with my desire to remain sane. Pessoal, a pergunta é a seguinte, galera. A presença de at odds with na fala da personagem do cartoon revela o quê? Então, o Enem ele tem muito do quê, gente? Ele vai direcionar já no enunciado a parte do texto que ele quer que você foque para que você possa, então, resolver o exercício, buscar a melhor alternativa, não focando no texto como um todo, em cada linha, em cada parágrafo, por um método de tradução, de dedução, por uma técnica que nós chamamos que é a técnica do scanning, né? Você vai direto ao ponto, você vai na expressão-chave, na palavra-chave que o enunciado traz para você, já te auxiliando, servindo como um guia para que você pense na melhor resposta de maneira eficiente e sem realizar aí entornos, né? Sem buscar aí uma perspectiva de análise do texto que não seja que o exercício está pensando, certo? Então, qual que é a relação que esse texto aí traz para nós entre linguagem verbal e linguagem não verbal? Gente, eu tenho aqui dois personagens. Se você observar, essas duas personagens aqui estão com a aparência, cada vez mais uma aparência de reflexão, uma aparência de análise introspectiva. E essa aparência de análise introspectiva, essa aparência neutra, que coloca como pano de fundo aí do texto a percepção do próprio eu das personagens aí, né? Um reflexo, uma análise, um entendimento do próprio interior dos indivíduos que estão aí presentes, e está diretamente ligado ao texto verbal. Esse texto verbal traz qual comparação para mim, gente? Primeiro, você tem que pensar, my desire to be well-informed, ou seja, o desejo da população, das pessoas, em estarem cada vez mais bem informadas, em estarem cada vez mais atualizadas quanto às informações, à avalanche de informações que nós temos à disposição no nosso dia a dia. Essa ideia no texto, gente, essa informação presente na primeira parte do meu período aí, está dialogando diretamente com o que está aqui na oração de baixo. My desire to remain sane. Então, o desejo de se manter são, de manter um equilíbrio mental, de manter uma própria saúde mental, uma própria confiança, autoconfiança, autoestima. A ligação disso está diretamente imposta à busca insana, à busca imparável, interminável por adquirir e estar por dentro de novas informações. E essa relação, gente, ela é construída pelo que nós chamamos de conectivo. O at odds with aí, ele é um conectivo, ele é a conjunção que tem a função de estabelecer uma coesão aí, né, uma ligação harmônica de estrutura e de sentido entre o primeiro grifo que eu fiz junto com vocês e o segundo grifo que nós fizemos. Qual a relação do at odds with com essas duas informações que o texto verbal traz e a perspectiva de linguagem corporal das personagens? Gente, at odds with diz respeito a estar em discordância, estar em não correspondência, não concordar, se divergir de algo. Portanto, at odds with aí está mostrando que muitas vezes querer estar bem informado é uma decisão, é uma atitude que pode não contribuir, ou pode prejudicar, ou pode estar em uma via de mão oposta a manter sanidade mental, a manter um equilíbrio mental e psicológico. Portanto, um não corresponde ao outro muitas vezes
e um pode ser uma consequência não desejada, uma consequência tardia do outro. Portanto, o exercício fala, a presença de at odds with na fala da personagem revela, letra A, necessidade de acessar informações confiáveis. Não, o texto não está voltado para qualidade, característica das informações. Dificuldade de conciliar diferentes anseios. Esse é o nosso gabarito, porque olha as outras. Desejo de dominar novas tecnologias? Não, o texto não é um texto voltado para a área das tecnologias e relação humana. Desafio de permanecer imparcial, gente. Parcialidade, imparcialidade, posicionamento também não é o foco do texto. Então essa palavra aqui você já descarta. Vontade de ler notícias positivas? Não, o texto não cita nem a palavra notícia e nem busca uma análise da qualidade das notícias. Portanto, a resposta é dificuldade de conciliar diferentes anseios, pelo que eu falei. Desejo de estar bem informado, muitas vezes, pode trazer como consequência não desejada, como consequência negativa, a manutenção ou a não manutenção da qualidade de vida, da qualidade mental. E esses desejos, esses objetivos do ser humano podem muitas vezes não estar pareados, não estar em paralelo, mas serem alvo de descontrole. Perfeito? Próximo, galerinha. Exercício 2. No man is an island entirely of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the man. Any man's death diminishes me, because I am involved in mankind. O exercício pede assim, turma. No poema, a expressão no man is an island. Olha aí, galera. Olha que beleza, que confirmação do que a gente falou agora há pouco. De novo, como exercício 1, o enunciado traz para você o quê? Foque na presença semântica, no significado da expressão no man is an island dentro do corpo do texto, do contexto de produção. Então ele já te direciona aqui. As alternativas elas vão estar em paralelo, em harmonia com a expressão no man is an island. Não perca tempo em entender o texto minuciosamente, se afastando do que o enunciado pede. A mesma coisa, então, aconteceu com o primeiro exercício que nós resolvemos. Então, olha o poema que nós temos aí, turma. No man is an island, ou seja, nenhum homem é uma ilha. Entire of itself, ou seja, nenhum homem possui a capacidade de se ver dentro de si apenas. Nenhum homem representa o todo na sua essência. Nenhum homem representa os seus objetivos, todos os seus anseios, todas as suas perspectivas, todos os seus defeitos, qualidades, apenas analisando como inspiração, tendo como prova, tendo como base para isso, comprovação, o que está dentro de si próprio. Não. Todo homem, como o texto fala, is a piece of the continent. Então, o homem é a parte de um todo, ou seja, o homem é parte do principal sempre. O homem cada indivíduo possui suas qualidades, cada indivíduo possui suas contribuições, cada indivíduo possui seus objetivos, sua personalidade, que podem sim influenciar de forma positiva, de forma revolucionária na humanidade e na autoconfiança do ser humano. Porém, para isso é preciso um trabalho conjunto, é preciso que todos os seres humanos que compõem a humanidade, o todo, que seria a ilha, composta por várias facetas, pensando em um trabalho de reconhecimento e de valorização do que é diferente da cultura, do que é distinto, trabalhando em conjunto, entendendo suas próprias perspectivas, seus próprios objetivos, para enxergar o verdadeiro valor e a força que o todo tem na determinação de fatores na perspectiva da vida. Portanto, como ele fala aí, any man's death diminishes me, because I am involved in mankind. O ser humano está envolvido com a humanidade. A palavra-chave desse poema, galerinha, é a conexão. O que está em jogo aqui é a conexão. Como o homem se conecta com o outro, individualmente, face to face,
e como o homem se conecta com o todo. A parte e o todo se conectam de forma que cada valor, cada cultura e cada personalidade se fortaleça e o todo seja uma maneira de trazer uma perspectiva de evolução para a humanidade. Portanto, a resposta aqui é a ideia de conexão, porque medo da morte não é esse o foco do poema do início ao fim das estrofes. Conceito de solidão também não, porque ele fala aqui do todo, ele repete a expressão todo, ilha, humanidade, então não é o foco. Risco de devastação também não. Necessidade de empatia, essa você poderia ter uma certa dúvida, mas o objetivo aqui é o quê? Relacionar a parte com o todo, o indivíduo com a humanidade. Não há um todo, não há um objetivo alcançado quando o singular não se entende e vê como parte importante do plural. Por isso a ideia de conectar-se. Perfeito, galera? Poeminha aí bacana para a gente poder pensar na prova do Enem, certo? Pessoal, exercício número 3. Bog-off is used as a noun as there are some great bog-offs on that supermarket, or an adjective usually with a word such as offer or deal. There are some great bog-off offers in store. Bog-off is the best known of the supermarket marketing strategies. The concept was first imported from the USA during the 1970s recession, when food prices were very high. It came back into fashion in the late 1990s, led by big supermarket chains trying to gain a competitive advantage over each other. Consumers were attracted by the idea that they could get something for nothing. Who could possibly say no? Então esse é um texto que fala sobre a expressão bog-off, galera, e busca, por parte de vocês, estudantes, a reflexão sobre a construção de sentidos, a maneira como essa expressão ela foi surgindo na humanidade, na história e na cultura de cada povo, de cada território, e foi mudando sua concepção semântica, mudando os seus sentidos ao passar em diferentes contextos. Então, de acordo com o texto, a expressão bog-off, você pode perceber que ela se relaciona com a alternativa letra A, anunciar mercadorias em promoção, porque desde a época antiga, bog-off estava presente nos comércios, pequenos ou grandes negócios, pequenos ou grandes comércios, empresas, com o objetivo de mostrar para os compradores a diferença, a disparidade de produto, focando suas atenções, chamando suas atenções ao produto mais barato, ao desconto, à promoção. Então, bog-off pode ser relacionado à expressão for sale, ou seja, dentro de uma gama de produtos desejados pelo consumidor, tem aqueles que possuem uma baixa em preço, podem ter seus descontos e, portanto, podem estar em melhor oferta e procura. E a expressão bog-off, como eu disse, está diretamente ligada aos mercados, ao setor de produção e consumo durante todos os períodos, durante diferentes momentos na história da humanidade, e cada vez mais ela vem se evoluindo para mostrar que a quantidade, muitas vezes, não é tão chamativa, não é tão persuasiva como a qualidade em relação a preços, a qualidade em relação ao consumo e a boa oferta de valores. Beleza, galera? Portanto, é isso que eu trouxe para vocês hoje, turma. Espero que essas questões tenham mostrado para vocês a perspectiva do Enem entre fazer de você, estudante, conhecer o máximo de gêneros textuais que estão aí disponíveis e fazer das características dos gêneros textuais um aliado para que você possa sair bem e chegar ao gabarito aí com precisão. Portanto, galera, para cima, vai dar tudo certo e esse ano é nosso, tá? Vamos lá, ótima prova a todos, foi um prazer. Abraço!
Oi, pessoal, estamos aqui agora para falar um pouco sobre a língua espanhola no Enem. Então, nós sabemos, gente, primeira coisa, as línguas estrangeiras no Enem, a gente tem a opção da língua espanhola e da língua inglesa. Vocês, estudantes e vestibulandos, podem escolher isso no momento da inscrição. Então, para aqueles que escolheram a língua espanhola, é importante, gente, principalmente, não ir com a mentalidade de que, vou fazer a prova de língua espanhola porque espanhol é muito parecido com a língua portuguesa, então vai ser muito fácil. Não vá com essa mentalidade, certo? É importante saber algumas partes da língua espanhola que aparecem muito na prova dessa língua, ok? Vamos lá. A primeira coisa da língua espanhola no Enem é saber que a prova tem 5 questões. Então, as línguas estrangeiras, gente, elas são mais bem definidas. Na parte de linguagens, claro, as línguas estrangeiras estão dentro da parte de linguagens, mas na parte de linguagens, principalmente, nós temos língua portuguesa, educação física, artes e literatura, todas juntas nas 45 questões de linguagem. As línguas estrangeiras, não. Elas vêm separadamente. Então, são 5 de língua espanhola e também tem as 5 de língua inglesa. Então, são sempre 5, ok? São questões objetivas, nós já sabemos isso, são questões fechadas, e elas têm foco na interpretação de texto. Então, as provas de línguas estrangeiras, elas vão ter o foco na interpretação de texto. E como vai vir esse texto? Aí que está. O texto vem em língua espanhola. As perguntas e as alternativas vêm em língua portuguesa. Então, isso é um modelo que o Enem segue, certo, pessoal? O texto é em língua espanhola, as alternativas são em língua portuguesa e o enunciado também em língua portuguesa. O Enem não costuma cobrar conteúdos específicos da língua espanhola. Então, eu não vou falar para vocês que eu vou ter ali especificamente perguntando uma regra da gramática. Mas é importante prestar atenção em alguns, como as atualidades. Então, o que está acontecendo nos países que têm a língua espanhola como língua materna. A gramática e o vocabulário é como eu disse. Não vão perguntar para vocês uma regra específica, mas é muito importante vocês terem umas noções básicas da gramática e do vocabulário espanhol para fazer a prova, principalmente para a leitura dos textos. Então, a questão de vocês conhecerem a língua e saberem, né, fazer a tradução automática, ou pelo menos a tradução daquele texto para entender a pergunta e conseguir responder a questão. Falsos cognatos. Gente, o que são os falsos cognatos? São os falsos amigos, aqueles que parecem muito com a língua portuguesa, mas significam algo completamente diferente. E, por fim, as expressões idiomáticas. É também muito importante, gente, saber que a prova de língua espanhola vai trazer diferentes gêneros textuais. Então, isso segue a mesma lógica da prova de língua portuguesa. Tem-se aí um trabalho com diferentes gêneros. Então, eu vou ter notícias, eu vou ter cartas, eu vou ter anúncios, eu vou ter propagandas, eu vou ter poemas, poesias, músicas. Então, é importante saber que vocês trabalharão com diferentes gêneros textuais, tudo bem? Então, vamos lá para a primeira questão. Enem 2022, maternidades em tempos de pandemia. Então, maternar nunca ha sido fácil. Es agotador y desgastante. El cierre de escuelas y guarderías por COVID-19 incrementou o trabalho. Então, nesse primeiro quadrinho, nós estamos falando da dificuldade da maternidade e que o fechamento das escolas e a crise, né, que se deu pela Covid-19 incrementou ainda mais esse trabalho que já é árduo. La maternidad está romantizada, no todas viven las mismas condiciones, pero aún así, las madres ponen lo mejor de si para sobredejarlo. Então, aqui fala que a maternidade não é romantizada. Fala-se que a maternidade às vezes é romantizada, mas nem todas as mães vivem as mesmas condições, mas elas tentam dar o seu melhor. Porque nesse sistema não há lugar para la queja. Se dá por sentado que as mulheres estão hechas para assumir a criança, a pesar de las pocas ou nulas ferramentas que o Estado ou a sociedade les dá para exercer a maternidade. Então, aqui fala que não tem, nesse sistema, tempo de reclamar, não há espaço para queixas e que o sistema já entende que a mulher está, assim, ali para servir a maternidade, mesmo que o Estado e a sociedade não dê nenhuma ferramenta para tornar esse trabalho mais fácil. Para maternar se necessita uma tribo. La criança não deveria viver-se em soledade. Então, aqui diz que para
para ter a maternidade, é necessário muita gente, que a criança não deveria viver sozinha. Então, esse texto fala principalmente do que o título diz, a maternidade, né, os problemas da maternidade, principalmente nos tempos da pandemia, que a gente teve a pandemia de 2020 a 2022. Então, o contexto, gente, uma coisa importante, acho que para todas as provas, mas o contexto da pandemia ainda está muito presente nas provas vestibulares, certo? Ainda muitas questões são apresentadas neste momento da nossa história. No texto, as palavras criança e tribo são usadas para: letra A, evidenciar a importância de uma rede de apoio para as mães na criação de seus filhos. Letra B, denunciar a disparidade entre o trabalho das mães de diferentes classes sociais. Letra C, ressaltar o fechamento de escolas e creches durante o período pandêmico. Letra D, retificar a romantização da dedicação das mães na educação das crianças. E letra E, enfatizar a proteção aos filhos em razão do isolamento social das famílias. Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho que lembrar que crianças. Tribo, aqui, gente, a gente vai ter que relacionar a ideia da palavra com a imagem. Nós temos aqui, nesse último quadrinho, vou fazer uma setinha aqui para vocês verem, nós temos a palavra tribo. E o que fala? Para maternar, você necessita uma tribo. Então, quer dizer que para a maternidade, eu preciso de uma tribo. A tribo, a gente tem a ideia da sociedade, né? A ideia na sociedade da tribo indígena, que tem muitas pessoas. E aqui embaixo eu tenho o quê? Uma imagem com muitas pessoas. Então, qual é a ideia aqui? Falar que para a maternidade é necessário muitas pessoas, não apenas a mãe sozinha, certo? Então, eu já tenho a ideia desses dois vocábulos aqui estabelecidos um pouco, vamos ver nas alternativas. Vamos começar de baixo para cima? Enfatizar a proteção aos filhos em razão do isolamento social das famílias. Não. Aqui, apesar de se falar sobre a maternidade em tempos pandêmicos, eu não tenho a ideia de realmente enfatizar a da proteção ao isolamento. Eu falo aqui sobre o fechamento das escolas e tudo, mas esse não é o objetivo da campanha. Então, a gente já descarta. D, retificar a romantização da dedicação das mães na educação das crianças. Não, aqui fala que a maternidade está romantizada, mas nem todas as mães vivem esse mesmo momento da vida. Então, essa eu também posso descartar, tanto pelo que diz o anúncio, tanto porque não tem relação com por que esses vocábulos que estão denunciados são usados. C, ressaltar o fechamento de escolas e creches durante o período pandêmico. Não ressalta. Nós temos o assunto sobre as escolas e creches aqui no segundo quadrinho, mas aqui só fala que, após o fechamento das escolas e creches, o trabalho da mãe ficou ainda, né, mais complicado. Então, C também não. B, denunciar a disparidade entre o trabalho das mães de diferentes classes sociais. Não, também. O que aqui se fala? Que a maternidade está romantizada, mas que nem todos vivem a mesma realidade. Mas não traz nas diferentes classes sociais. Então, qual nós temos? Evidenciar a importância de uma rede de apoio para as mães na criação de seus filhos. Letra A. Depois da nossa análise da palavra tribo, nós já poderíamos direto ter marcado a letra A. Mas é importante dar uma lida nas outras alternativas para se ter certeza, certo? Então, letra A. Vamos para a próxima, também no Enem de 2022. Los niños de nuestro olvido. Escrevo sobre um destino que apenas puedo tocar. Entanto, um niño se inventa com pagamento a um lugar. Mientras busco las palabras para hacer esta canción, un niño escribe las balas que buscan su corazón. Acurrado en mi calle, duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre y juega a la vida. Arma lejos un pesebre y juega a la Navidad y juega a la Navidad y juega y juega y juega. La niñez de nuestro olvido pide limosna en un bar y lava tu parabrisas por un peso, por un pan. Si las flores del futuro crecen con tanto dolor, seguramente mañana será un mañana sem sol. Ok? Essa é um texto. E, gente, é importante neste momento a gente entender este texto e o contexto dele. Primeiro, qual vocábulo que é importante vocês entenderem? Olvido. O que é olvido na língua espanhola? Esquecimento. Ninhos, a gente pode dizer meninos, né? Também outro vocábulo para criança. Então, aqui a gente poderia traduzir literalmente esse título. As crianças do nosso esquecer.
certo? Então, fala de crianças, às vezes, que nós esquecemos, ó. Escribo sobre um destino que apenas puedo tocar, entanto um niño se inventa com pegamento um lugar. Mientras busco la palabra para hacer esta canción, o niño esquiva as varas que buscam seu coração. Então, até aqui, mostra a ideia de que, enquanto o autor está escrevendo a canção, buscando as palavras, uma criança lá fora está se esquivando de balas que tentam acertar seu coração. Então, uma realidade muito marginalizada e violenta. Acurado em mi calle. Calle, o que é, gente? Rua. Então, tá falando que essa criança está, né, encolhida na rua. Dorme um ninho, então dorme uma criança, e la piedad arma lejos um pesebre. Então a piedade se faz muito longe, né? Então, arma lejos um pesebre, juego la Navidad. O que é Navidad, gente? Natal, a celebração do Natal. A gente lembrar que as crianças de rua, que moram na rua e vivem essa realidade triste, não tem essas comemorações. La niñez de nuestro olvido. Então, vamos dizer, a infância que nós esquecemos. Pide limosna em um bar. Então, pede água ou uma limonada num bar. E lava o seu para-brisa. E lava tu para-brisas por um peso. O que seria um peso? É como se fosse por R$1. Por um pão. E aí ele termina dizendo, se las flores del futuro crescem com tanto dolor, então se as flores do futuro, as crianças, né, as pessoas do futuro, estão crescendo com tanta dor, seguramente amanhã será um manhã sem sol. Então, será um amanhã sem sol, será um amanhã triste. A ideia do retrato dessa canção aqui é tratar especificamente da realidade dura das crianças de rua. Então, ele trata só sobre isso, sobre eles estarem na rua, sobre eles se esquivarem de balas, sobre eles estarem vivendo uma realidade violenta, em que eles trocam trabalho, às vezes por R$1, por um pão, que eles pedem, pelo amor de Deus, algo para beber em algum bar. Então, ele fala que o quê? Se o nosso futuro, se as crianças do nosso futuro, porque nós temos a ideia das crianças que vão fazer nosso futuro, que serão, né, os nossos médicos e tudo do futuro, se essas crianças estão crescendo com tanta dor, com certeza o amanhã será um amanhã de dor também. Um amanhã sem sol. Porque a ideia de estar sem sol é que é um momento nublado, um dia nublado, triste, um dia muito escuro, então amanhã será uma manhã sem sol, certo? Então, no texto, a expressão um mañana sin sol é usada para concluir uma crítica ao A. Descaso diante da problemática de crianças em situação de rua. B. Violência característica do cotidiano das grandes metrópoles. C. Estímulo à mendicância nos centros urbanos. D. Tendência de informalização do trabalho. E E. Falta de serviços de saúde adequados. Ó, gente, depois da gente analisar toda essa canção, é muito fácil a gente chegar à conclusão. Mas vamos analisar todas as alternativas? Vamos começar de baixo para cima? Então, falta de serviços de saúde adequados. Aqui eu falo de algo que pode levar a remeter à saúde quando eu falo, né, que o ninho esquiva as balas, então ela se esquiva de balas que buscam seu coração, que estão buscando acertar seu coração, mas não necessariamente eu falo aqui de uma problemática da saúde pública, da saúde em si. Então aqui eu já elimino a letra E, certo? D, tendência de informalização do trabalho. Aqui não se fala da tendência da informalização do trabalho, aqui se fala que as crianças, às vezes, de rua, trabalham por muito pouco. Mas não é uma tendência que se tem, é algo que acontece na realidade delas. Então, essa eu também já posso eliminar. Letra C, estímulo à mendicância nos centros urbanos. Aqui não fala que tem um estímulo, né? Mendicância seria, né, trocar trabalhos por serviços, né, pedir algo nas ruas. Mas aqui não fala sobre o estímulo a isso. Aqui fala da realidade que essas crianças têm que enfrentar. É que elas não têm escolha. Então, eu já elimino a letra C também. B. Violência característica do cotidiano das grandes metrópoles. Apesar de eu falar da realidade violenta que essas crianças passam, o foco dessa canção não é falar da violência das grandes metrópoles, mas falar da realidade violenta que essas crianças de rua vivem. Então, também não. E nós ficamos, então, com a letra A, descaso, né? Desculpe de novo. Riscamos, diante da problemática de crianças em situação de rua, letra A. A ideia de que
se nós deixamos essas crianças continuarem crescendo com tanta dor, o amanhã também será um momento doloroso. Certo, pessoal? Então, nós finalizamos por aqui nossa análise de algumas questões, né, da língua espanhola. Finalizamos também nossa aula de língua espanhola. Lembrando, gente, muito importante ter noções básicas sobre vocábulos da língua espanhola para você conseguir analisar os textos e conseguir chegar a uma conclusão na questão, tá? Foquem naquilo que eu falei. Lembre-se que o texto é em língua espanhola, as perguntas e o enunciado em língua portuguesa e você vai, com certeza, arrasar, com certeza acertar as 5 questões do Enem de língua espanhola, ok? Te desejo uma boa sorte e uma boa prova e até logo. Olá, pessoal. Como vocês estão? Bom, meu nome é Luiz Gustavo. Nós vamos falar hoje sobre a educação física dentro do Enem. E aqui eu selecionei 2 questões para a gente poder discutir um pouquinho sobre elas e a gente bater aquele papo gostoso. Vamos lá? Bom, questão 1. Vou fazer a leitura dessa questão e a gente vai discutindo aqui. A indústria do esporte eletrônico é um mercado que está crescendo em um ritmo mais rápido que a economia mundial. Sua popularidade cresceu muito e no Brasil não é diferente. De acordo com os dados de uma pesquisa, mais de 64% dos brasileiros que jogam videogame já ouviram falar de esporte eletrônico. No entanto, o que chama atenção é o crescimento superior a 10% do público praticante comparado ao ano anterior, que subiu de 44,7% para 55,4%. Trata-se de um percentual expressivo, já que o Brasil está no top 3 dentre os países que têm maior número de espectadores de esporte eletrônico no mundo. Comparado ao ano anterior, em 2020, o Brasil teve um marco de crescimento de 20% na audiência. Mundo afora, a árdua dedicação de grandes gamers contribuiu para o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional, aliado a outras 5 federações esportivas e suas desenvolvedoras de jogos, que direcionaram um olhar mais atento ao assunto, permitindo dar o primeiro passo para concretizar, pela primeira vez na história dos jogos eletrônicos, um evento olímpico oficial. Então, essa reportagem está disponível, né, nesse site e apresenta a pergunta, né, que vem. O contexto em que o esporte eletrônico é apresentado no texto demonstra a. Condição favorável à expansão dessa modalidade. B. Promoção dessa prática por jogadores profissionais. C. Impulsionamento de um processo de marketing. D. Favorecimento de fabricantes dos jogos. E. Modificação de audiência televisiva. Vamos lá. Quando a gente pega essa questão envolvendo os esportes eletrônicos, que tem crescido bastante, algumas coisas me chamam a atenção no texto. Por exemplo, sua popularidade no Brasil cresceu muito. E, né, no caso, no Brasil, no mundo, e no Brasil não é diferente. Outra coisa que chama a minha atenção também é o crescimento superior a 10% do público praticante comparado ao ano anterior. Ou seja, houve um aumento expressivo desse público que pratica esse esporte. Uma outra coisa também que me chama a atenção é essa questão que fala sobre mundo afora, a árdua dedicação de grandes gamers contribuiu para o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional, que é o órgão máximo dos esportes mundiais. Então, quando a gente pega essa questão e vai fazer uma análise dela a respeito da resposta mais correta, nós temos que levar em consideração essas 3 partes, que é a sua popularidade, o seu crescimento e o seu reconhecimento. Baseado nisso, o que a gente tem? Nós temos um leque de alternativas. Vamos lá. Bom, condição favorável à expansão dessa modalidade seria uma resposta? Né? A gente acredita que sim, baseada em tudo que nós vemos aqui dentro da nossa perspectiva do texto. B, promoção dessa prática por jogadores profissionais? Sim, porque nós presenciamos aqui, principalmente nessa parte, que grandes gamers
ou seja, a dedicação de grandes gamers. Esses gamers, na maioria das vezes, são pessoas profissionais, jogadores profissionais. Impulsionamento de um processo de marketing. Sim, também. Por quê? Por conta dessa questão do aumento do público praticante. E também, no caso aqui, dos brasileiros, 64% dos brasileiros que jogam videogame já ouviram falar do esporte eletrônico. Ou seja, é um leque muito grande, né? Além disso, existe o favorecimento de fabricantes dos jogos também, porque é de interesse deles que os jogos sejam cada vez mais popularizados. E modificação da audiência televisiva. A que menos chama atenção aqui é a letra E, porque nós estamos falando de videogame, não da televisão em si. Então, num primeiro momento, a alternativa E, ela não caberia aqui como uma das respostas, né? Bom, como eu disse, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a questão envolvendo o Comitê Olímpico Internacional. Por quê? O Comitê Olímpico Internacional é ele quem define quais são as modalidades esportivas que vão ter, no caso, dentro da Olimpíada, ali, né, vai se tornar um esporte olímpico. A gente teve recentemente o exemplo do break, que se transformou, né, nas Olimpíadas de Paris em um esporte olímpico. Então teve essa visibilidade, o basquete 3x3. E aqui, o que vale a atenção, chamar aqui a atenção de vocês é o seguinte: o quão é importante que você, além dos esportes, você conheça um pouco sobre essa questão que envolve o mundo do esporte fora do ambiente de disputa dele, tá? Então, quando a gente pega aqui tudo isso, Comitê Olímpico Internacional, aumenta aqui, ó, do público praticante, com 64% dos brasileiros jogam videogame, já ouviram falar de esporte eletrônico. Tudo isso converge para uma questão em comum, que é qual? Uma expansão dessa modalidade, desses jogos. Então a gente percebe, ó, por exemplo, o Brasil teve um marco, né, do crescimento da audiência desses jogos, né, ó, tem um número de espectadores de esporte eletrônico no mundo que aumentou aí, no caso, né, como se diz, de 10% aqui. Então trata-se, o Brasil está no top 3 dentre os países que tem maior número de espectadores de esporte eletrônico. Então, quando a gente vai responder essa questão, aqui mais assertiva é a questão A. Por quê? Ela fala da condição favorável da expansão dessa modalidade, ou seja, os esportes eletrônicos, eles têm a tendência de cada vez mais crescer e, com isso, ser mais expansivo, ou seja, cada vez mais pessoas vão ter acesso a esses esportes. Então, é uma opção, a resposta correta seria a letra A. Bom, passando para a questão de número 2. Lembrando que essas duas questões foram tiradas do Enem de 2023. Vou fazer a leitura. Abre aspas. Ganhei 25 medalhas em mundiais, 7 em Jogos Olímpicos e sou uma sobrevivente do abuso sexual. Fecha aspas. Foi assim que Simone Biles se apresentou ao Comitê do Senado norte-americano que investiga as supostas falhas do FBI no caso Larry Nassar. Biles e outras 3 atletas vítimas dos abusos do ex-médico da equipe de ginástica feminina dos Estados Unidos exigiram que os agentes da investigação sejam processados por falta de ação prévia contra Nassar, agora preso. Biles esclareceu que culpa Larry Nassar e, abre aspas, todo o sistema que permitiu e o perpetrou, fecha aspas, acusando a Federação de Ginástica e o Comitê Olímpico dos Estados Unidos de saberem, abre aspas, muito antes, fecha aspas, que ela havia sofrido abusos. A melhor ginasta do mundo é um ícone. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, uma lesão psicológica a impediu de competir como previa. No entanto, ela chegou ao topo como uma líder no trabalho de acabar com o preconceito, com os problemas de saúde mental.
abre aspas, não quero que nenhum outro atleta olímpico sofra o horror que eu e outras centenas suportamos e continuamos suportando até hoje, fecha aspas, afirmou. Então, essa notícia está disponível nesse site, foi acessada 31 de outubro de 2021, e nesse caso ela pergunta, né, o fato relatado na notícia chama a atenção acerca da necessidade da reflexão sobre a relação entre o esporte e, letra A, o desempenho atlético internacional, letra B, a dimensão emocional dos atletas, letra C, os comitês olímpicos nacionais, letra D, as instituições de inteligência e letra E, as federações esportivas. Bom, todo mundo conhece Simone Biles, uma grande ginasta. Ela esteve presente agora nas Olimpíadas de Paris e dividiu os holofotes junto com nossa brasileira Rebeca Andrade. E protagonizaram algumas cenas, foram muito bonitas, só que nas Olimpíadas, né, de Tóquio, houve uma situação em que Simone Biles, ela estava ali participando tal, e ela se retirou, ela preferiu parar de competir, tendo em vista alguns problemas que ela estava passando. E ali começou, né, chamou a atenção do mundo para essa questão. O fato de atletas cada vez mais precisarem se posicionarem diante de alguns assuntos, também mostrarem, nós somos atletas, nós não somos super-heróis, vamos dizer assim. E aqui me chama atenção algumas questões. Primeiro, essa frase de Simone Biles, onde fala, ganhei 25 medalhas em mundiais, 7 em Jogos Olímpicos e sou uma sobrevivente do abuso sexual. Ou seja, além de toda a pressão que existe envolvendo o esporte, também existe a questão que envolve todo esse extra fora ali do esporte. E isso acaba, de certa forma, interferindo dentro da perspectiva do atleta de dar o seu melhor, de participar, de querer fazer sempre o melhor. E outra coisa que me chama a atenção também, né? Ela estava dando esse depoimento no Senado norte-americano, que estava investigando falhas, ou seja, do FBI, ok? Tudo isso, né, vai contribuindo para aqui o nosso raciocínio aqui. Bom, ela, no caso aqui, tem um sistema que perpetrou essa questão, né, do médico contra ela, só que, ao mesmo tempo, né, ela entende que foi necessário ter essa atitude dela para poder resolver toda essa questão. Mas, voltando, a gente percebe aqui duas coisas. Além dessa frase dela, que está aqui, também tem uma outra frase que tem outra, né, frase aqui no texto que me chama a atenção, que é essa aqui, ó. Ou seja, não quero que nenhum outro atleta olímpico sofra o horror que eu e outras centenas suportamos e continuamos suportando até hoje. Tudo isso convergiu para quê? Para que o lado emocional dela falasse mais alto e ela, ao mesmo tempo, não conseguisse competir como deveria. Então, baseado nisso, a resposta dessa questão aqui poderia ser também uma reflexão dos comitês olímpicos nacionais, das instituições de inteligência que trabalham com isso, desempenho atlético, a dimensão emocional. Enfim, a resposta para essa questão está bem clara aqui, porque nós estamos falando de uma questão emocional, certo? Então, se nós estamos falando de uma questão psicológica, ela vai vir aqui falar também do emocional. Se o atleta está bem, ele vai continuar. Se ele não está, ele não vai conseguir, independente do problema que ele está passando. Então, baseado nisso, nessa palavra psicológica, a resposta correta dessa questão é a letra B.
que fala a dimensão emocional dos atletas. Então, moçada, queria aqui, antes de tudo, desejar para vocês uma boa prova. Faça uma leitura com atenção. É muito importante que você entenda também que o esporte, ele vai além. Você consegue ver essa questão, por exemplo, a questão da Simone Biles, por exemplo, ela acabou desencadeando alguns outros assuntos. E foi importante para a pessoa entender que ela precisava de ajuda. Então, leiam bastante colunas esportivas, algo que não seja somente direcionado ao esporte ali em si, dentro de quadra, dentro de jogo, mas algo também fora, nos bastidores do esporte. Então, procurem ter essa noção para que vocês possam desenvolver o trabalho de vocês. E é isso aí. Muito obrigado, boa sorte a todos.